Oi, gente, tudo bem? A gente vai começar hoje mais uma aula falando de genética, continuação de um vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, falando sobre as bases da genética. Então é importante que você assista esse vídeo antes de ver essa aula, porque essa aula é uma revisão, né? É só uma ajuda aí para quem tá com a corda no pescoço, porque nada substitui o tempo que você tem em sala de aula. Vou falar hoje sobre a primeira lei de Mendel, tá? E aí eu vou começar falando da experiência que o Mendel fez para a gente entender algumas coisas. Ele fez com ervilhas, porque as ervilhas eram plantas pequenas, cresciam rápido, plantas que tinham várias gerações muito rapidamente. Ele conseguiu observar o resultado nessas gerações muito rápido, né? Não é igual aos seres humanos, que é a geração de 30 anos. Então ele usou as ervilhas e ele estudou as características como textura, cor e etc. Tá bom? A gente vai ver aqui a respeito da textura e como que ele chegou aos conceitos de recessivo e dominante. Então, o que ele fez? Ele pegou uma geração de plantas puras, tá? Plantas puras, eu já vou dizer, você já vai entender melhor o que é mais pra frente, de ervilhas lisas com ervilhas rugosas, tá? Essa aqui era a geração parental. Então, vou colocar por aqui entre parênteses também, para não confundir. Do cruzamento dessas duas aqui, eu tive uma F1 100% de plantas de ervilhas lisas. Então você vê que rugosa já não aparece. Aí o que ele fez? Ele cruzou lisa com lisa, todos os indivíduos da geração F1, ele cruzou tipo irmão com irmão. E aí eu tive uma F2 com 75% de plantas lisas e 25% de plantas rugosas. Então percebe o seguinte, percebe que essa característica rugosa pulou uma geração, ela não aparece em todas, né? Ela só aparece na parental e na F2, na F1 ela não aparece. Mas a característica lisa aparece em todas as gerações. Então, o que ele falou? Ele falou que a característica que não aparece em todas as gerações, ela fica em recesso. E a lisa, ela domina, ou seja, não importa quem está junto com ela sempre vai dominar, vai aparecer. Agora, o que os geneticistas fizeram? Para facilitar esse raciocínio, a gente não ficar escrevendo o nome toda hora, a gente usa letras. Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai usar a primeira letra da característica recessiva para fazer aqui o cruzamento, né? Então, se a gente for fazer o mesmo cruzamento de cima, mas com letras, vai ficar mais ou menos assim. Vamos fazer aqui a geração parental. Então, lembra que eu disse que eram puras? Se é pura, quer dizer que todos os genes que estão na planta são dominantes. Como, por exemplo, a lisa, se ela é dominante, ela vai ser letra maiúscula, então vai ser errão, que vai se cruzar com a recessiva, que é a letra minúscula. Errinho. O que acontece? Esse indivíduo que está aqui, ele só tem o genes errão. Então, a única possibilidade de gameta que ele vai produzir é o errão. Todos os gametas que ele vai produzir aqui são gametas errão. A mesma coisa com o indivíduo aqui, só que ele não vai produzir errão. Ele vai produzir gametas que são 100% errinho. E aí, olha só, quando eles forem se cruzar, eles vão combinar esse errão com esse errinho. E aí, eu vou ter a minha F1 100% de indivíduos errinho. Quando eu digo que o indivíduo é puro, quer dizer que ele é homozigoto para a minha característica. Aquele é homozigoto excessivo, aquele é homozigoto dominante, certo?
Na F2, na verdade, no cruzamento da F1, né, que é essa parte que a gente falou aqui em cima, ele vai cruzar esses indivíduos entre si. Então, vai ser errão, errinho com errão, errinho. Mas aqui eu já tenho uma diferença, tá? Então, eu vou reproduzir essa linha. Então, vai ficar aqui o errão, errinho, errão, errinho. Esse aqui é F1, certo? Agora, esse indivíduo aqui, errão, errinho, quais as possibilidades de gameta que ele vai produzir? Lembra que na meiose, cada gene vai para um gameta. Então, ele vai produzir aqui gametas errão e gametas errinho. A mesma coisa com esse. Ele vai produzir gametas errão e vai produzir gametas errinho, certo? Então, olha só. Na hora da combinação, como essa combinação é aleatória, isso é importante, tá bom? Esse cruzamento aqui, ele vai ser aleatório, porque eu não tenho como saber, não existe uma regra que vai definir que o errão vai combinar só com o errinho, ou que o errinho vai combinar só com o errinho ou só com o errão. Então, eu tenho que fazer todas as probabilidades, todas as possibilidades. Então, primeiro eu vou combinar esse R aqui com esses dois. Então, vai ficar errão, errão. Depois esse com esse aqui. Errão, errinho. Aí depois eu vou combinar esse com esse. Mas como a letra maiúscula é dominante, eu vou colocar ela primeiro, tá? Então vai ficar errão, errinho e o errinho com errinho. Então, quando eu for saber aqui qual a característica que vai aparecer mais aqui na minha F2, eu vou ter aqui todos aqueles que forem dominantes, que no caso é a lisa, que tiver um errão, eu vou selecionar. Então, esse aqui é um dominante, esse aqui é um dominante, esse aqui é dominante. Se eu tenho dominante, a semente vai ser lisa. Então, de um total de 4, eu tenho 3 possibilidades de ser liso. Ou 75%. Agora, o que sobrou é o recessivo, que de 4 nascimentos ou 4 descendentes, eu tenho uma chance de ser errinho, errinho, ou 25%, ou seja, 3 quartos ou 75% vão ser lisos e 1 quarto ou 25% vai ser rugoso. Mas, gente, percebe o seguinte, isso aqui é a probabilidade para o quê? Para cada nascimento. Isso não quer dizer que, se a planta tivesse 4 sementes, seriam 3 lisos e um rugoso. Não. Quer dizer que para cada nascimento tem 75% de nascer liso. Então pode ser que todas as sementes sejam lisas, ou pode ser que todas sejam rugosas, mas isso quer dizer que a maior chance que eu tenho é de ter sementes lisas e uma chance menor de ter rugosas, tá bom? Não quer dizer que eu só vou ter isso, ou só vou ter aquilo, ou vou ter 3 sementes lisas e uma rugosa. Não, isso aqui é a probabilidade para cada nascimento, ok? Agora, a gente vai fazer um exercício para ver se a gente consegue fixar bem esses conceitos aqui do cruzamento. E eu vou ensinar vocês também, nesse exercício, como que a gente usa o quadro de Pinet. O exercício diz: uma planta heterozigota de ervilha com vagens infladas produziu por autofecundação descendência constituída por 2 tipos de indivíduos, com vagens infladas e vagens achatadas.
Vou fazer aqui a letra A, vai ficar assim, ó. Se a planta ela é heterozigota, eu vou usar a letra A, tá bom? Então vai ficar azão, azinho. Heterozigoto, a única possibilidade que tem de ser é esse aí mesmo. Se ela é heterozigota e ela é vagem inflada, então eu vou colocar aqui do ladinho que se ela é azão azinho, ela é vagem inflada. Só pra gente não se perder, tá? Só que qual a outra possibilidade dela ser vagem inflada? É ela ser azão, homozigoto, tá? No caso, ela é hétero. Ela vai por autofecundação. Se é autofecundação, ela vai se cruzar com ela mesma, ou seja, também é azão, azinho, certo? Só que nesse cruzamento eu tive dois resultados. Eu tive tanto vagens infladas quanto vagem achatada, tá? Por eliminação, eu sei que a vagem achatada só pode ser recessivo, tá bom? Então, vamos fazer o cruzamento aqui. O indivíduo azão-azinho só pode produzir gametas azão e gametas azinho, tá? 50% de cada. Aqui é a mesma coisa, eu vou produzir gametas azão e gametas azinho. Vamos combinar isso aqui, tá bom? Então, eu vou fazer esses cruzamentos, vamos combinar. Esse azão com esse azão com azinho. Agora esse com esse, vou colocar o azão na frente porque ele é dominante, e esse com esse, azinho, azinho. Existe uma outra possibilidade, um outro jeito de você fazer esse cruzamento, que é o quadro de Pinet. O que você vai fazer? Você vai dividir e produzir esses gametas do jeito que eu fiz aqui, vai construir um quadrado. Então, vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui linha, aqui. Eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar azão e o azinho. Vou passar aqui e fazer a mesma coisa, só que com esses gametas. Azão e o azinho. E aí depois é só combinar. Azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, azão, azinho. E aqui, azinho, azinho. É importante saber fazer esse quadro, porque na segunda lei a gente vai usar bastante, tá bom? Então, você percebe que eu tenho aqui um indivíduo homozigoto dominante, dois heterozigotos e um homozigoto recessivo. Agora, a letra A, a resposta. Tomando ao acaso um desses descendentes, qual que é a chance dele ser heterozigoto? Ou seja, qual a chance desse cruzamento aqui de ter um indivíduo heterozigoto? Agora, como que eu vou fazer? Bom, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho uma, duas, três, quatro. Então, são 4 possibilidades. Quais indivíduos que são heterozigotos? Eu tenho 1, 2. Aqui é a mesma coisa, ó. 1, 2. Então, vai ser 2 quartos. 2 quartos ou 50%, tá? Aqui você pode simplificar, vai ser 1, aqui vai ser 2 ou 1,5, tá? A tendência é sempre deixar o menor. Essa é a letra A, ok? Agora aqui vai ser a letra B. Tomando ao acaso um desses descendentes, qual a possibilidade dele ser homozigoto? Aqui não diz se é homozigoto dominante ou recessivo. Ele só quer saber dele ser homozigoto, tá? Qualquer descendente. É a mesma coisa, não é? Eu tenho quantas possibilidades eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, são 4. Quantos homozigotos recessivos ou dominantes? 1, 2. Vai ser 2 quartos, ou, se eu simplificar, 1/2, ou 50%. Ok? Exercício muito fácil. Eu espero que dê para vocês, que vocês tenham entendido.
O plano é mais pra frente fazer uma videoaula só de exercícios, com os 4 ou 5 exercícios aí da primeira lei de Mendel. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima videoaula falando da segunda lei. Até!